eu tenho uma palavra do Senhor ao seu coração, que possa ser um divisor de água, um norte para a sua vida. Amém? Então, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. E o tema da mensagem é olhando na perspectiva certa. Como nós precisamos, meus irmãos, olhar na perspectiva certa. Porque quando nós olhamos na perspectiva certa, nós conseguimos extrair coisas boas. Porque normalmente, nós só não conseguimos extrair coisas boas das situações que acontecem na nossa vida, porque a gente está olhando numa perspectiva errada. E o cristianismo vai nos dar uma visão, uma cosmovisão, como nós devemos olhar para as coisas. Os acontecimentos na vida do cristão não é igual ao acontecimento na vida de quem não é cristão. Nós temos uma esperança, nós temos uma direção. Não existe sorte para o cristão, existe Deus. A gente sabe que Deus está no controle até nos piores dias da nossa existência, até nos dias maus. Mas se você e se eu, a gente não aprender a olhar na perspectiva certa, nós vamos achar que Deus não está conosco. Nós vamos achar que Deus nos abandonou. E é isso que o diabo quer. E é esses dardos inflamados que ele vem jogando em nossa mente. E infelizmente, se a gente não vigiar, a gente toma posse, a gente aceita isso. Mas o Senhor não quer isso para mim e para você. Então, que através dessa mensagem, eu e você possamos aprender, crescer e olhar sempre, tudo a partir de hoje, na perspectiva certa. Amém? Nós vamos ler somente o verso 3 do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, entregamos esse momento ao Senhor. Que essa semente, que a Tua palavra possa cair em uma terra boa, que é o nosso coração, e possa gerar frutos, esses frutos possam permanecer. Que ninguém aqui possa olhar para as coisas que acontecem na nossa vida da mesma maneira, mas que possamos renovar nossa mente nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o que nós conseguimos extrair desses textos simplesmente aqui? Nós conseguimos ver que existe alguém aqui que é grato, né? Agradeça ao meu Deus. E existe alguém que tem uma recordação boa. Só mediante essa simples leitura, nós conseguimos extrair uma mensagem ótima. Que nós devemos nos alegrar no Senhor e que devemos ter recordações boas. E eu tenho certeza que você pode exclamar essa frase. Eu agradeço ao meu Deus, eu creio que você agradece todos os dias que você levanta. E eu creio que você tem lembranças boas. Glória a Deus por isso. Mas se a gente for um pouco mais a fundo, um pouco mais profundo, e entender o contexto que esse versículo foi escrito, aí o Senhor vai nos tirar da zona de conforto. Aí o Senhor vai nos levar para a verdadeira alegria. Aí o Senhor vai nos dar uma perspectiva diferente a respeito das lembranças do passado. Então, isso que eu e você temos que entender. E para entender isso, nós vamos ver o contexto da cidade de Filipe, nós vamos ver o contexto que Paulo escreveu essa carta, e aí vai mudar totalmente a nossa ótica. E aí, nessa manhã, eu quero trabalhar sobre 2 pontos. Primeiro, sobre uma alegria, quando Paulo fala, dou graças a meu Deus. Meus irmãos, ser alegre é um mandamento do Senhor. Ser alegre é ser cristão é ser alegre. Mas a alegria do cristianismo é totalmente diferente da alegria do mundo. Isso você tem que entender. A nossa base, eu sempre falo, está nas escrituras, não está na mídia, não está no Instagram. Então tem pessoas, cristãos, que são infelizes porque estão olhando para a vida dos outros e não estão olhando para a Bíblia. Mas talvez esse cristão está seguindo a Bíblia e por seguir a Bíblia você é feliz. Por isso é muito importante você entender a verdadeira felicidade. Amém? Então Paulo estava feliz porque ele falou, dou graças ao meu Deus. Mas agora que a gente entra no contexto e você vai entender que paradoxal é essa alegria de Paulo. Por quê, meus irmãos? Paulo
estava preso. Você acha que eu e você temos a ousadia de declarar, mesmo preso, que estamos felizes? Eu creio que não, meus irmãos. Se a gente no trânsito a gente reclama, se a gente numa fila a gente reclama, pensou preso, privado de liberdade. Eu acho que a gente não teria esse coração hoje, mas que o Senhor possa nos transformar para ser grato. Paulo, mesmo preso, era grato. Meus irmãos, só estar preso já é algo ruim, já é algo difícil. Mas agora, Paulo não só estava preso, Paulo estava preso injustamente. Meu Deus. Aí agora só está complicando ainda mais as coisas para o nosso lado. Porque se tem alguém que gosta de justiça, é o cristão. O cristão acha que não pode sofrer injustiça aqui nessa terra. Meus irmãos, isso é uma mentira. Homens e mulheres de Deus ao longo da história, por ser cristãos, sofreram injustiça. O próprio Senhor Jesus sofreu injustiça aqui nessa terra. E nós vamos sofrer injustiça. Paulo não estava preso, meus irmãos, porque roubou, porque matou. Paulo estava preso porque pregou o evangelho. Paulo está preso por fazer a coisa certa. Então, como que Paulo consegue se alegrar, meus irmãos? Eu sei que talvez você tenha questionamentos, vocês que estão aqui, ou você que está em casa, questionamentos de, Jean, mas eu fiz o que o Senhor me pediu, e eu estou passando por perseguição. Eu estou sendo caluniado na minha família, eu estou sendo caluniado no meu emprego. Isso não é justo. Meus irmãos, isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo. Porque nós seguimos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é contrário ao sistema do mundo. Então, a partir do momento que nós nos posicionar, provavelmente nós vamos sofrer injustiça. Quer um exemplo prático? Você no seu trabalho. Seu patrão pede para você minta para você ganhar 10% a mais. Você como cristão, você não vai mentir, porque quem mente é o reino das trevas. O diabo é o pai da mentira. O nosso Deus é a verdade. Então, não existe mentira na nossa vida, nem pequena nem grande. Não existe. Então você vai falar, patrão, eu não vou mentir. E talvez por não mentir, talvez você nem perca o seu emprego, mas você vai deixar de ganhar uma quantia. Isso é injusto, mas é isso que o cristianismo nos chama. Algo que eu sempre falo, uma frase de C.S. Lewis é: se você está buscando uma religião confortável, essa não é o cristianismo. O cristianismo não é confortável, meus irmãos. Ele vai matar o nosso ego, ele vai matar os nossos sonhos, ele vai matar os nossos prazeres carnais. Para a gente viver o que o Senhor quer, para a gente viver os sonhos do Senhor, para a gente viver os prazeres no Senhor. Então, como assim, Paulo? Você estava preso injustamente e conseguia se alegrar? Olha que desafio que nós temos a respeito desse texto. Olha como nós temos que olhar em outra perspectiva as coisas que acontecem em nossa vida. Sabendo que a gente não é coitadinho, mas sabendo que muitas pessoas, por ser cristãos, sofrem. Hoje, meus irmãos, a gente está vivendo uma fase no Brasil de igreja linda, maravilhosa. Nós não somos perseguidos para morrer. Nós temos perseguições sim, mas de outras esferas. Mas para morrer, hoje ainda não. Mas se você for no Oriente Médio, todo dia tem irmãos nossos em Cristo Jesus que morrem por causa da pregação do Evangelho. Morre feliz, meus irmãos. E hoje, por causa que Deus não atendeu a nossa oração, porque a gente queria um carro, a gente está bravo com Deus. A gente está triste com Deus. A gente está decepcionado com Deus. Não, meus irmãos, está errado. Nós temos que amar o Senhor de todo o coração, crer nele com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, saber que Ele está no controle, e o que acontecer, amém, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos que viver isso. E Paulo, meus irmãos, ele não estava somente preso, ele estava preso injustamente, e tem um terceiro ponto. Paulo escreveu essa carta para resolver problemas interpessoais. Olha que afronta, olha que audácia. Meus irmãos, eu não sei se você já conheceu pessoas que estão presas. Talvez um familiar, talvez um amigo. Provavelmente você conhece.
Normalmente, o que nós fazemos quando alguém está preso? Nós escrevemos para ele ou para ela ser fortalecido. Meu irmão, minha irmã, fica firme na fé, porque independente do que aconteceu, você vai voltar, você vai ter uma nova chance, e tal, e tal. Normalmente é isso que nós fazemos. Sim? Sim. Mas aqui é diferente. Um preso está resolvendo problemas de quem estava solto. Um preso estava tendo alegria e os soltos não estavam tendo alegria. Nós entendemos, meus irmãos, nesse contexto, que a alegria não é geográfica. Não é porque eu estou num lugar que eu vou ser feliz. Então talvez você almeje uma alegria. O dia que eu comprar isso eu vou ser feliz. O dia que eu mudar para essa cidade eu vou ser feliz. O dia que eu tiver isso eu vou ser feliz. Não, meus irmãos, sua alegria não está nisso. A nossa alegria está no Senhor. E por mais que a gente esteja preso, por mais que a gente sofra injustiça, por mais que mesmo passando por angústia, porque alguém preso passa por angústia, e você vai resolver problemas, mesmo assim você vai se alegrar. E essa é a nossa vida. Paulo preso, passando os seus dilemas ali, conseguia resolver problemas de quem estava solto. Isso é uma vergonha para a gente. Mas isso é uma realidade da nossa igreja, é uma realidade da nossa vida. O que mais nós temos problemas é problemas interpessoais. Problemas com as pessoas, porque olhou assim para mim, porque falou isso, porque postou isso. E a gente quer arrumar problema com todo mundo. Mas isso é a consequência do pecado em nós. Nós vemos, a partir que o pecado entrou no homem, desde Caim, Matabel, irmãos, Esaú e Jacó, e Isaac, Ismael, você vai ver na narrativa bíblica sempre brigas, e normalmente na família, é onde nós temos mais desafios. Mas por que nós brigamos tanto? Por que nós não perdoamos? Porque nós não conseguimos olhar na perspectiva certa. Então está errado, meus irmãos. Então por mais que nós estejamos presos injustamente, e por mais que mesmo preso a gente é convidado a resolver problemas de outras pessoas, nós temos que nos alegrar. Quantas vezes nós pastores temos que orar por cura enquanto nós estamos doentes? E é isso, meus irmãos. Nós temos que motivar pessoas enquanto nós estamos desmotivados. É isso. Não é por causa da minha dor, do meu dilema, que existe sim. Eu não estou falando que cristão não sente dor, que cristão não pode chorar. Nós choramos, nós sentimos dor. Mas independente disso, isso não é motivo para a gente parar. Isso não é motivo para a gente se entristecer em si. Nós podemos ter momentos tristes, mas nós não vamos viver uma vida de tristeza. Porque quem nos alegra é o Senhor. Ele é a nossa alegria. Então você tem que entender, uma aplicação para mim e sua vida, que a nossa alegria é ultra circunstancial. Nossa alegria não depende da circunstância, não depende do governo, não depende de algo, não depende se a gente ganha um salário alto ou baixo, não depende. A nossa alegria depende do Senhor. Nessa mesma carta, no capítulo 4, Paulo vai falar que ele passou por momentos difíceis e momentos bons. Ele passou por abundância e por escassez. Mas em Filipenses 4, 13, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu e você, nós podemos todas as coisas no Senhor, nos alegrar nele, nos fortalecer nele, nos revigorar nele. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós não dependemos da circunstância, nós dependemos do nosso Deus. Amém? Não é sobre não sentir dor, mas é sobre Deus estar conosco mesmo na dor. Deus não nos abandona. Mesmo quando nós somos infiéis, a palavra vai falar que Ele permanece fiel. Nossa alegria, então, não depende de coisas. A nossa alegria depende do Senhor. Então, você talvez está no hospital, ou você está encarcerado. E talvez você está questionando o amor do Senhor para você. Meu irmão, fica firme porque Ele te ama. Ele está com você. Eu vou entrar num ponto ainda e talvez te explicar o motivo de você estar aí encarcerado, ou você estar aí numa cama de hospital. Existe um propósito maior do que essa situação que você consegue enxergar agora. Deus está no controle. Então nós falamos primeiro dessa alegria. Essa alegria ultra circunstancial que nós temos que ter. E agora eu quero falar com você dessa recordação. Paulo fala assim: por tudo que recordo de vocês. Aqui dá para a gente observar que é uma recordação boa. Paulo está recordando de algo bom. Mas que recordação é essa? Será que nós temos relatos bíblicos sobre essa recordação? Sim, nós temos. Então eu convido você a abrir
o livro de Atos, em Atos 16. Eu gostaria que vocês deixassem aberto. Eu não vou ler, mas eu quero que vocês acompanhem. E eu quero que vocês tenham essa prática mesmo de abrir a Bíblia, acompanhar o pregador para ver se a gente está falando a verdade. Paulo nos orienta isso, ser bereanos, a conferir. Tá bom, meus irmãos? Então, abra aí capítulo 16 de Atos e nós vamos ver a estadia de Paulo em Filipe. Nós normalmente falamos de gatilhos, de coisas, traumas que a gente viveu em alguns lugares com pessoas, mas Paulo viveu várias coisas nessa cidade, boas e ruins, e você vai ver que mesmo assim ele consegue se lembrar com gratidão, com amor, com alegria. É esse convite que o Senhor quer fazer para mim e para você. Mas antes de chegar no capítulo 16, pode deixar aberto, deixa eu te contar rapidamente, eu sei que você já conhece, mas só para refrescar a sua memória sobre a vida de Paulo. Paulo era um fariseu que não cria no Senhor e ele perseguiu a igreja, esteve junto na morte de Estevão. No capítulo 8 ali nós vemos isso. E aí no capítulo 9 ele ia para Damasco para prender mais cristãos, para matar, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Mediante esse encontro, a vida dele foi transformada. E aí ele virou então, se converteu ao cristianismo, foi acolhido por Barnabé, e no capítulo 13 de Atos, o Senhor o separou, ele e Barnabé, para a primeira viagem missionária, para a implantação de várias igrejas. Então, no capítulo 13 e 14 de Atos, vai relatar isso, a viagem missionária de Paulo. Acaba essa viagem missionária, ele volta para Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, que teve ali em Atos 15. Depois desse concílio, eles decidiram lá as bases do cristianismo. O Senhor separou mais uma vez Paulo e Barnabé, no final do capítulo 15, para a segunda viagem missionária. Mas Paulo teve alguns problemas com João Marcos, por causa que João Marcos tinha abandonado a primeira viagem missionária. Então, Paulo não quis viajar com João Marcos, então Barnabé e João Marcos foi para um lado, e Paulo e Silas foi para o outro. Amém? E aí que nós chegamos, aí você pode olhar no capítulo 16. Primeira coisa que acontece aí, nos primeiros capítulos, desde o verso 1 até o verso 12, é que Deus direciona Paulo para a cidade de Filipe. Paulo por 2 vezes tentou ir para outro lugar e Deus direcionou ele para outro. Guarda essa informação. E aí ele chegando em Filipe, aí no verso 12, 13, ele chega, prega o evangelho e Lídia se converte. Lídia era uma empresária. Ela e toda a sua casa se converte. A igreja de Filipe vai ser estabelecida na casa de Lídia. E aí, Lídia se converte, vai passando alguns versículos posteriores, e existe uma jovem endemoniada, que ela tinha uns senhores que usavam ela para ganhar dinheiro, porque ela fazia adivinhações. Paulo viu que aquelas adivinhações não vinham do Senhor e expulsou o demônio dela, e ela se converteu. Um parênteses aqui, um ponto, uma observação que nós temos que ter, é que ela estava revelando e Paulo discerniu que não era do Senhor. Então, cuidado, meus irmãos. Nem toda revelação que você ouve por aí é do Senhor. Então, cuidado, principalmente você que está em casa, com essa busca desenfreada por igreja, por profetas, que vão revelar sua vida, seu CPF. Para que você quer saber seu CPF? Você não tem identidade? E hoje a gente está perecendo porque falta conhecimento. Hoje a gente está perecendo e dando motivação para essas pessoas, para esses falsos mestres continuar. Porque só existe palhaço porque tem plateia. Só existe essas pessoas porque tem gente aplaudindo. Então, cuidado. Existem revelações bíblicas do Senhor? Com certeza. Mas nem todas são. E essa passagem deixa claro que Paulo discerniu e viu que não era do Senhor. Então, Paulo expulsou o demônio daquela menina. Então, o ganha-pão daqueles senhores acabou. Aquela menina, para a glória do Senhor, se converte. E por isso, Paulo é preso. Ou melhor, Paulo é preso e apanha injustamente. Ele não fez nada demais, ele só expulsou o demônio. Ele fez uma coisa boa, na verdade, né? Expulsou o demônio e ele é preso por causa disso. E aí, por que ele foi preso? Porque acabou o ganha-pão dos irmãos, dos donos dela. Então, Paulo é preso. E aí, Paulo, por ser preso, ele vai para a cadeia. E aí a gente vai chegar numa passagem muito conhecida, onde Paulo e Silas estão na cadeia, presos, amarrados, e de vez ele murmurar,
em vez deles murmurar, eles começam a louvar o Senhor. Então eles louvam o Senhor e as cadeias vai cair. Aquele versículo que a gente conhece, algo esplêndido, que nós vemos a manifestação do poder de Deus. E aí, as cadeias caíram, e aí chega no final do capítulo, o carcereiro ia se matar, porque, segundo a doutrina lá, os costumes do Império Romano, se um fugitivo fugisse, o carcereiro era morto. Então, antes de ser morto, torturado, apanhar, ele foi se matar. E antes de se matar, Paulo e Silas falaram, não, a gente está aqui, não se mate. Pregaram o evangelho para eles, e o carcereiro se converteu. Então, aconteceu muitas coisas aqui, nesse capítulo. Essa que é a recordação que Paulo tem, porque foi a experiência dele na cidade de Filipe. Então, Paulo foi direcionado por Deus. Paulo viveu a experiência da conversão de Lídia, da libertação e conversão de uma jovem. Paulo foi preso injustamente. Paulo louvou o Senhor, as cadeias caiu. E o carcereiro se converteu, ele e toda a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. E aí, meus irmãos, o que a gente tem que trazer para o nosso dia? Que como a estadia de Paulo, na nossa vida acontecem coisas boas e coisas ruins. Mas o que vai mudar é como nós olhamos para essas coisas boas e para essas coisas ruins. Olha as coisas boas que aconteceu e olha as coisas ruins que aconteceu. Eu listei aqui e vamos ver se você concorda comigo. Coisas boas, na minha opinião aqui, a conversão de Lídia, a conversão da jovem, a conversão do carcereiro. Essa é a maior coisa que pode acontecer na nossa vida. Não tem coisa melhor do que a conversão, meu irmão. A cura é uma benção? É uma benção. Mas tem pessoas que estão curadas e vão para o inferno. O melhor é se converter, é o Senhor habitar. E mesmo que a gente morra de doença, mas nós vamos para a Nova Jerusalém. Porque hoje a gente está perdendo essa ótica, a gente está olhando em outra perspectiva. A gente está amando tanto esse mundo aqui, que a gente esquece que tem uma eternidade preparada. Então a gente gasta o nosso esforço, as nossas orações é só por coisas terrenas. E a gente esquece da Nova Jerusalém. Amém? Então, a cura é uma benção, com certeza, mas a salvação é muito maior. Então, 3 coisas boas. 3 coisas ruins que aconteceu. Paulo foi direcionado por Deus. Ser direcionado por Deus é algo bom. Mas por que eu coloquei como algo ruim aqui? Porque nós somos mimados. Nós não gostamos nem quando Deus muda a rota da nossa vida. A gente quer fazer pirraça com Deus, a gente quer brigar com Deus. Por isso que eu coloquei algo como ruim. Não é ruim, mas para a nossa ótica carnal, pecaminosa, nós encaramos como ruim. Outra coisa ruim, Paulo apanhou injustamente e Paulo foi preso injustamente. E agora, meus irmãos, é o momento de eu e você colocar tudo o que aconteceu na balança, para a gente entender por que Paulo consegue se alegrar, lembrando de tudo o que aconteceu nessa cidade. E é isso que eu e você temos que fazer em toda a nossa vida. Nós temos que fazer isso. O que é válido para acontecer algo bom na vida de outra pessoa? Porque você pode ver que tudo de bom que aconteceu foi na vida de outra pessoa. E tudo de ruim que aconteceu foi na vida de Paulo. E isso que é o cristianismo, meus irmãos. O cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo é outrocêntrico. O outro sempre está à frente do eu. E o maior exemplo que nós vemos isso é de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele poderia ficar na eternidade, ficar quietinho e todos nós ir para o inferno. Mas ele abriu mão de sua glória, veio morrer em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Então, o nosso Deus nos mostra que nós temos que não pensar na nossa salvação. Nós temos que pensar na salvação do próximo. Porque alguém que pensa na salvação do próximo já está salvo. Mas hoje em dia nós só pensamos em nós mesmos. Nós só olhamos para os nossos umbigos. E uma resposta disso, só você pode saber, é as suas orações. Como você tem orado? Você só pede para você, para sua casa, para sua família, para sua prosperidade, para a conversão de quem você conhece? Muitas das vezes as nossas orações são egoístas e revelam como está o nosso coração. Mas o que é válido, meu irmão, para alguém se converter? Vamos fazer uma análise aqui. Se para Lídia se converter, a minha vontade de ir para outra cidade tenha que ser frustrada, amém, que assim seja. Se for para alguém se converter, meus irmãos, que Deus mude a rota, que Deus mude o que for preciso, mas que uma vida possa se converter. Que uma vida que se converte vale mais do que qualquer coisa terrena aqui nessa terra. É a melhor coisa que pode acontecer com alguém, é o Senhor entrar no coração dela.
Se para uma jovem ser liberta, eu tenho que apanhar injustamente, amém, que assim seja, que eu apanhe, mas que essa jovem seja liberta. Que ela seja, que seja tirado a cegueira dela, a opressão que está nela. Eu vou sofrer o que for para essa jovem ser liberta. Se por carcereiro se converter, eu tenho que ser preso injustamente, amém, que assim seja. Esse que tem que ser o meu e o seu coração, meus irmãos. Sofrer o que for preciso para a conversão de alguém. Sofrer dores de parto até Cristo ser formado nas pessoas. Isso que o próprio apóstolo Paulo fala. E só uma mãe sabe melhor do que eu como a dor de parto é uma dor forte, que é difícil. Mas no final, quando nasce uma criança, não tem alegria maior. É isso, meus irmãos, você pode sofrer o que for, mas quando você vê alguém que você pregou, vindo aqui na frente, se batizando, não tem preço que paga. Nós temos que voltar aos primórdios do cristianismo, meus irmãos, porque hoje em dia a gente está numa busca desenfreada por bênção, uma busca desenfreada por comodismo emocional, e nós não preocupamos mais com a salvação do perdido. Nós parece que esquecemos que quem não está em Cristo vai para o inferno. Como que você, com essa informação, você dorme do mesmo jeito? Você consegue ficar do mesmo jeito? Isso não pode ser inadmissível. Meus irmãos, e como eu falei no começo, nada acontece por acaso na vida do cristão. Tudo tem um propósito. E aí eu volto a falar para você que está encarcerado, ou você que está no hospital. Meus irmãos, você está aí por algum propósito. Sabe por quê? Você que está doente. Se você não estivesse aí, eu creio que você não teria a oportunidade de pregar para o médico. Eu não conheço nenhum médico. O médico normalmente tem dinheiro, eu não tenho. Eu não tenho amizade com o médico. As únicas oportunidades que eu vi um médico na minha frente foi quando eu estive doente. Olhe a sua doença nessa forma, nessa perspectiva, que o Senhor, Ele não está deixando de te amar, mas o Senhor está te dando uma oportunidade para você pregar para esse médico e para esse médico se converter. Porque por mais que ele tenha uma educação excelente, por mais que ele tenha dinheiro, se ele estiver sem Cristo, ele vai para o inferno. Então você está aí com uma missão. Nada acontece na vida do cristão por acaso. Entenda isso. Assim como Paulo estava na prisão, e só porque ele estava na prisão que o carcereiro se converteu, assim é você aí no hospital, ou assim é você que está encarcerado. Você está aí para pregar para os seus irmãos que não se converteram ainda. Você está aí para pregar para os carcereiros, para os policiais. Você está aí com um propósito, que é pregar o evangelho. Você não está aí porque Deus não te ama. Você não está aí porque Deus esqueceu de você. Você está aí com a missão de ser um embaixador do reino dos céus. Olhe a situação que acontece na nossa vida nessa perspectiva, meus irmãos. Entenda algo, que você não vai na padaria para comprar pão. Você vai na padaria para ver o padeiro e pregar para o padeiro, para os recepcionistas. Você não pega o Uber simplesmente para sair de um lugar e para outro. Você pega o Uber para pregar para o Uber. Se o pneu do seu carro furou, dê glória a Deus, porque você vai encontrar um mecânico e você vai poder falar do amor de Deus para ele. Que eu e você possamos renovar nossa mente e olhar na perspectiva certa todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida. Porque os acontecimentos que acontecem na nossa vida é uma oportunidade que Deus está nos dando de pregar o evangelho, que é a maior e a melhor bênção que alguém pode receber. E talvez Deus te dê essa oportunidade e você só sabe murmurar, você só sabe reclamar. Você acha que Deus não está com você, Deus não está cuidando de você. Não, essa é uma mentira de Satanás. Deus está te dando uma oportunidade para você pregar o evangelho da salvação. A nossa maior missão nessa terra é ser embaixador do reino dos céus, meus irmãos. Não é ganhar dinheiro, ter filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Não. Por mais que tudo isso que eu falei é lícito e não é pecado, a nossa maior missão é pregar o evangelho. A nossa maior missão é que o perdido se encontre em Jesus. É aquelas pessoas que estão caminhando para o inferno, mude a rota e vá para o céu, para a Nova Jerusalém. Então tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade. Aquela fila chata no banco, meus irmãos, você tem uma oportunidade de falar com alguém que está na sua frente, alguém que está atrás de você.
Aquele problema que você tem que resolver, que não dá para resolver online, tem que falar com o gerente do banco. Deus está te dando uma oportunidade de você falar com o gerente do banco, que em outra oportunidade você não teria. Mas olha como muda tudo. Quando nós olhamos em outras perspectivas. Nós deixamos de murmurar, de reclamar de Deus e passamos a aproveitar a oportunidade. Passamos a adorar o Senhor com todo o coração. Passamos a amar o próximo. Porque o maior amor que você pode manifestar para o próximo é você pregar para o próximo, meus irmãos. Algo que eu sempre falo para os pais. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho é instruir ele no caminho. Não é dar carro, não é da faculdade, não é da casa. Por mais que isso seja lícito, isso você pode dar. Mas em primeiro lugar, ensina ele o caminho. Mostre que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Porque existem muitos jovens desviados, porque não teve uma base dentro de casa. Porque a esperança dos pais é só aqui na igreja. Não, meus irmãos. A igreja é um complemento. A principal base que você tem para a sua família é dentro da sua casa, ensinando, vivendo o cristianismo. Mas nós estamos esquecendo. Nossos olhares estão muito aqui nessa terra. A gente está esquecendo que existe uma condenação eterna em cima do homem. A gente esqueceu, meus irmãos. A gente só quer viver oba-oba, viver arrepios, viver movimentos. Mas o evangelho prático, diário, que acontece depois que acaba o culto aqui. Porque o Senhor quer nos convidar a não orar, adorar e pregar somente aqui. Isso serve para mim, meus irmãos. Porque pregar aqui com o microfone, com a câmera filmando é lindo. Agora eu quero acabar o culto, sair lá e pregar para alguém lá fora. Ter essa ousadia. Porque o ID é para todos. O ID não é uma opção. Ah, ID, se você quiser, você cumpre. Não, o ID é para todos. E você sabe, meus irmãos, é um dado isso, estatística, que a maior porcentagem das pessoas que se converteu são pessoas que se converteu no 1 a 1 e não numa pregação dessa como eu. E você pode ver no seu testemunho, se eu fizer uma estatística aqui agora, a maioria vai ter se convertido no 1 a 1. Veio aqui na igreja e se rendeu no culto, sim, mas ela já tinha tido uma experiência com o Senhor em outro lugar. Eu não estou falando contra a pregação. Tá? Eu sou pregador. Pregação é maravilhosa. Mas eu estou falando que a nossa evangelização é muito maior do que um momento de culto. Um momento que você envia uma pregação. E deve enviar mesmo. Deixa a semente entrar. Mas a principal é no 1 a 1. Porque o que acontece? Nesse momento aqui de pregar o microfone, muitas pessoas se escondem e falam, esse não é o meu chamado. E realmente eu concordo com você. Nem todos vão ter esse chamado aqui de pregar para muitas pessoas. E tudo bem, ninguém é melhor do que ninguém. Eu, em hipótese nenhuma, sou melhor do que alguém, melhor do que algum diácono. Não sou. É só funções diferentes. Todo mundo é igual. Mas o 1 a 1, a pregação a 1, aí sim é para todos. Você deve pregar para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho. Quando você entende essa missão que você tem, você muda. E a sua perspectiva muda. E você aproveita cada oportunidade para pregar o evangelho. Amém? Então não abre mão da sua verdadeira missão que nós temos aqui nessa terra. De cumprir o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. E a maior manifestação do amor ao próximo é pregando, porque é a maior bênção que você pode dar para ele. E caminhando para a conclusão, meus irmãos, nós temos que trazer para a nossa prática. Você viu que Paulo viveu dias difíceis, dias maus em Filipos, mas mesmo assim ele conseguiu se alegrar. Por quê? Porque ele botou na balança. Ele viu, mesmo sendo preso, mesmo apanhando, ele viu que uma conversão valia muito mais. E ali foi muito mais do que uma. Foi 3 pessoas que representavam 3 famílias. Então foi mais de uma pessoa. Então tudo que a gente passa para alguém se converter, vale a pena. E agora eu quero trazer para os seus dias e seus relacionamentos interpessoais sobre as pessoas que você convive. Você acha que as pessoas, os lugares, são tão ruins assim que não tem nada de bom? Uma ilustração que dá para usar é essa daqui, ó. Esse copo não está pela metade, mas mais ou menos. Vamos botar que ele está pela metade, peraí.
nós podemos enxergar ele de duas formas. Primeiro, ele está meio vazio. Ou segundo, meio cheio. É a mesma imagem. O que muda é a nossa perspectiva, é a nossa ótica, é o nosso coração. E é tudo isso sobre as missões e as oportunidades que Deus nos dá e sobre as pessoas também, meus irmãos. Deus tem me direcionado a falar muito sobre relacionamento interpessoal, porque esse é um dos maiores desafios que nós temos. Infelizmente a gente ouve pessoas falando que você tem que deixar mesmo, não tem que conviver, e eu não acredito nesse perdão. Para mim o perdão é como Cristo nos perdoou, um perdão restaurador de relacionamento. Cristo não nos perdoou e ficou lá e deixou a gente aqui. Cristo nos perdoou, mesmo a gente sendo os maiores pecadores, e se relaciona conosco todos os dias. É esse perdão que eu acredito. E como você vai conseguir perdoar alguém que te machucou? Quando você consegue olhar na perspectiva certa. Quando você consegue olhar para essa pessoa e ver que, por mais que ela tenha pecados, falhas, ela não é a pior pessoa do mundo. Meus irmãos, entenda algo. Não existe relacionamento sem perdão. Qualquer relacionamento, seja de marido para mulher, seja de pai para filho, filho para pai, seja de amigo, não existe relacionamento sem perdão. Por quê? Nós somos pecadores. Por onde nós vamos passar, infelizmente, nós vamos machucar pessoas e nós vamos ser machucados. Se você for honesto, você vai ver que você já machucou pessoas e não só foi machucado. É isso, nós somos pecadores. Então, quando nós olhamos nós como pecadores e o nosso próximo como pecador, nós conseguimos perdoar mais. Porque por mais que ele errou conosco, nós já errou com ele ou com outras pessoas, porque nós somos falhos. Nós temos que olhar nessa ótica. Você pode olhar para a nossa igreja. Você que é da nossa igreja ou você que é de outra igreja, olhe para a sua igreja. Com certeza a gente já falhou com vocês, meus irmãos. Nós somos falhos, imperfeitos e queremos melhorar. Mas se você falar que a gente não fez nada de bom para vocês, também é uma mentira. Então é essa mão dupla, nós vamos errar, mas nós vamos acertar. E isso é em todos os nossos relacionamentos. E isso é em todos os ambientes. E aí eu quero fazer uma pergunta prática para você. Será que o seu esposo ou a sua esposa é tão ruim assim que não tem nenhuma qualidade? Será que os seus pais é tão ruim assim que não tem nenhuma qualidade? Será que os seus filhos é tão ruim assim que não tem nenhuma qualidade? Será que os seus parentes são tão ruins assim que não tem nenhuma qualidade? Será que a tua igreja é tão ruim assim que não tem nenhuma qualidade? Será que os seus pastores são tão ruins assim que não tem nenhuma qualidade? Eu falando, uma pergunta para mim, será que as suas ovelhas é tão ruim assim que não tem nenhuma qualidade? Será que o seu trabalho, sua cidade natal, sua cidade atual é tão ruim assim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos e nós temos que ser honestos em responder. Porque se a gente tiver a perspectiva certa, meus irmãos, nós vamos ver que todas as pessoas têm qualidade sim. Não só tem defeito, igual muitas vezes nós observamos. Porque nós maximizamos, nós focamos, nós damos zoom nos problemas e nos defeitos das pessoas. E nós minimizamos, nós recuamos a nossa ótica, da nossa câmera, para as qualidades das pessoas. Por que nós não podemos inverter isso? Porque a partir do momento que a gente inverter isso, eu creio que os nossos relacionamentos vão ser transformados. Porque a gente está olhando na perspectiva certa. Você vai ver que essa pessoa falhou sim, eu não estou falando que pessoas não falham. Mas você vai ver que essa pessoa tem qualidades, não tem só defeitos. E a partir disso, você vai conseguir amar e explorar as qualidades. E ajudar sim, tratar os defeitos que nós devemos ajudar sim, para as pessoas melhorarem. Mas você tem que fazer isso olhando na perspectiva certa. Então, meu irmão, olhe na perspectiva certa, que eu creio que você será mais alegre, mais grato. Você vai ter lembranças boas de pessoas ou de lugares. E você vai ter relacionamentos restaurados. E principalmente, você vai aproveitar cada oportunidade que o Senhor te dá. A partir de hoje, a minha oração é que você não murmure mais, independente do que acontecer. Mas que você aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho. Aproveita como a gente aproveitou a pandemia para ficar com a nossa família.
tudo que aconteceu, mesmo de ruim, que a gente possa de alguma forma transformar em coisas boas. Uma coisa de aprendizado, uma coisa de uma oportunidade momentânea. No domingo eu preguei uma mensagem, portas abertas e muitos adversários. Aqui na nossa igreja, no culto da Zuma, está no YouTube, se você quiser, assista. Paulo, o mesmo Paulo, ele entendeu isso, então ele tinha essa perspectiva certa em toda a sua ótica. Então Paulo, lá no capítulo 16 de Coríntios, no verso 9, ele vai falar que Deus abriu uma porta para ele, mas se levantou muitos adversários. Se isso acontecer conosco, meus irmãos, nós vamos achar que essa porta não é de Deus, porque levantou o adversário. Mas Paulo viu ao contrário, porque se levantou o adversário, essa porta é de Deus. Porque quando o reino de Deus avança, o reino das trevas vai tentar interferir. Porque se está acontecendo conversões igual estava acontecendo na cidade de Éfeso, as pessoas estavam abandonando o ocultismo, abandonando a idolatria. Então é aqui que eu preciso ficar para capacitar essas pessoas. Mas nós encaramos as dificuldades da nossa vida como Deus não está conosco. E é pelo contrário. Se existe dificuldade, Deus está conosco. Nós temos que tomar cuidado quando não está existindo a dificuldade. Não está existindo as guerras. Porque talvez nós possamos estar em cima do muro. E o muro é de Satanás. Quando nós nos posicionamos, muitas das vezes as guerras vão vir. Então essa palavra possa ficar no seu coração, você que está aqui e você que está em casa. Olhe na perspectiva certa, em todos os acontecimentos da sua vida. Nada é em vão, tudo tem um propósito. Deus está no controle. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu orar pela sua vida, para a gente consumar essa palavra. E que o Espírito Santo possa aplicar no seu coração, da forma que Ele quer. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos para esse momento ao Senhor. Nós entregamos, Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Nós entregamos essa exposição bíblica. Que a partir de hoje, cada pessoa que está aqui no templo, ou pessoa que está nos assistindo ao vivo, anos e dias depois, cada um possa olhar na perspectiva certa. Saber que o Senhor está no controle. Saber que o Senhor está guiando a nossa vida, a nossa história. Que o Senhor está nos dando uma oportunidade de pregar o poderoso e santo Evangelho. Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra em cada coração, em cada vivência, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.